A gente vai começar agora a mesa 2, Escolas de Samba Costurando a Política Brasileira, que tem a mediação de Marta Abreu e como palestrantes Fabiana Bandeira, Maurício Barros de Castro e Guilherme Guaral. A mediação vai ser feita pela Marta Abreu, ela está conosco em forma virtual. Sejam bem-vindos, gente. Boa tarde, gente. Assim, meu coração fica menos apertado, podendo estar ouvindo vocês todos, né? Eu queria apresentar de novo a mesa e chamar, não é, pessoas assim muito importantes para essa temática e também muito queridas. Então, a Fabiana Bandeira, que é historiadora, que trabalha com fez uma tese belíssima sobre a Praça 11 e a história das escolas de samba e a modernidade negra. Um grande amigo pesquisador, Maurício de Barros de Castro, que é uma referência em toda essa história das escolas de samba e outras referências, né, Maurício? Muito bom estar aqui. E Guilherme Guaral, que também é historiador, muito querido, que trabalha há muitos anos também com a história das escolas de samba. Então, a ordem vai ser exatamente essa que eu chamei vocês. Então, Fabiana, a palavra é toda sua. Oi, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ao Museu do Pontal pelo convite, a Marta Abreu, a professora Marta Abreu, o professor Vinícius Natal, né, pela organização, pela curadoria desse evento tão importante, né, que mostra a potência e que a gente celebra, né, a potência e a longevidade das escolas de samba. Bem, acho que antes de começar a falar um pouco do meu trabalho em si, situar um pouco de onde eu estou falando, né? Sou historiadora, sou professora de história, sou guia de turismo também, e apesar, né, de não ter, quer dizer, desde criança sempre fui muito entusiasta, né, de assistir os desfiles pela TV, né, mas nunca tive uma relação de proximidade, de pertencimento com as escolas de samba, né? Então, sempre foi do lugar de espectadora, né? E aí, depois, com o trabalho com turismo, desse lugar de profissional do turismo, levando turistas estrangeiros na Sapucaí, né? Então, as questões que me levam até a minha pesquisa de doutorado, né? Esse trabalho que eu apresento para vocês hoje, ele é um recorte, né, das questões que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, defendida no final do ano passado, né, na UF, na Universidade Federal Fluminense. Elas partem dessas indagações desse lugar, né, desse lugar de espectadora e de guia de turismo, né, de pensar como a ideia inicial era pensar como as escolas de samba se inseriram no carnaval turístico no início dos anos 30, né, e como essas ações, né, como essa inserção, esses discursos, como eles refletem ações políticas conscientes, né? Uma ação política consciente desses atores, dessas escolas de samba, nesse sentido. Então, antes da gente começar a falar propriamente desse processo, né, de oficialização das escolas de samba, acho que é importante situar um pouco a importância da própria Praça 11, né? A antiga Praça 11, né? Praça 11, que já desde do início do século XX, né, desde da passagem, na verdade, do século XIX para o século XX, ela vai se tornando esse lugar de referência para o carnaval popular, né, esse lugar de referência para os ranchos, né, para os grupos mais populares. E eu gosto de frisar que ela também é um lugar de encontro, né? Ali no finalzinho dos anos 20, ela é um lugar de encontro, não só para os sambistas dessas várias comunidades, né, de samba que já estão fazendo as escolas de samba muito antes dos anos 30, né, como a gente viu ontem, nessa toda a discussão que a gente teve aqui ontem, acho que isso ficou bem positivamente marcado. Desculpa. Mas também como um lugar onde cronistas carnavalescos, intelectuais modernos, né, vão ao encontro, né, vão encontrar também esses sambistas, né, vão querer saber dessa inovação carnavalesca que representa o que eles chamavam na época de samba de morro, né? Então, esse samba de morro que está
chegando num momento em que o samba está massificado na indústria cultural, né? Ele já tem vários sambistas que estão ali começando a ocupar esses lugares, mas massificado num mercado cultural extremamente racista, né? E, principalmente, né, aí no começo dos anos 30, com o cinema sonoro, com a gravação elétrica dos discos, né, o samba explode ali. Né? Esse mercado, essa indústria cultural, ela dá uma explodida e o samba é o motor dessa explosão. Né? Então, gosto de frisar isso, né, de que é também um lugar de encontro, né, de que outros grupos externos às escolas de samba também vão ali à Praça 11 para conhecer essa novidade carnavalesca do samba de morro, né, e tecem comentários variados, né, desde elogios muito positivos a elogios, entre aspas, né, bastante racistas. Né? Então, tem uma coisa do exotismo também que está colocada. Né? Então, assim, acho que é importante, né, situar a Praça 11 nesse lugar da novidade. Né? Vou passar aqui, tá, gente? Então, bem, a proposta então é pensar essas ações políticas das escolas de samba, né, dos sambistas, e seu esforço coletivo de afirmar a sua cidadania através do desfile, né, de usar esse espaço de visibilidade que o Carnaval traz, para afirmar a sua cidadania, como eu falei, e ampliar também, usar esse espaço para ampliar a visibilidade dessas comunidades, das suas comunidades territoriais. Evidente, né, como eu já citei, que esse processo ele não começa na Praça 11, em 1930, nem em 1932, mas né, ele vem dessas práticas de homens e mulheres negros, pobres, suburbanos, né, que estão fazendo ali suas escolas de samba, suas agremiações, seus blocos, seus ranchos, desde o início, né, desde o pós-abolição. Esses espaços de sociabilidade, né, esses espaços de intercâmbio entre essas comunidades territoriais, mas vão justamente se encontrar na Praça 11 por ser este lugar já tradicional, já configurado como lugar de encontro do Carnaval popular. Né? Então, eu inicialmente quero marcar esse período, né, entre 1932 e 1937. Bem, sabemos, não é o primeiro desfile dos sambistas na Praça 11, mas é o primeiro desfile de escolas de samba organizado por um jornal. Então, essa busca do reconhecimento da imprensa, né, que já era uma coisa tradicional no Carnaval popular no Rio de Janeiro, né, os ranchos, as sociedades, né, procurando a imprensa para dar visibilidade, avalizar também, né, dar um aval ali para essas agremiações. 1932 é um ano importante nesse sentido, né, um marco importante nesse sentido, mas, principalmente, no caso da minha pesquisa, de pensar que é o ano em que acontece a oficialização do carnaval turístico. Né? Então, quando o interventor Pedro Ernesto decide, com a colaboração de cronistas carnavalescos, com a colaboração do Touring Clube do Brasil, na verdade, nem tanto assim, porque o Touring Clube, inicialmente, a primeira proposta ali de temporada turística, né, eles sugerem que seja depois do Carnaval. Mas faz parte do projeto político de Pedro Ernesto, né, inserir o Carnaval nessa temporada turística. Começar a temporada turística, a primeira temporada turística oficial, em 1932, com o Carnaval. Então, é isso. Né? Esse momento ele é um momento em que esses sambistas negros eles vão afirmar a sua cidadania através desse desfile, através dessa visibilidade, né, em busca de ampliar a sua cidadania. Né? Então, nesse contexto, a gente tem... bem, a prefeitura passa primeiro a subvencionar, né, em 1932, desfiles que acontecem na Avenida Rio Branco, desfiles de ranchos, de grandes sociedades, né, grupos carnavalescos que estavam mais... que já tinham mais tradição, né, de disputa ali no Carnaval da cidade. E é nesse contexto que vai ter a fundação, né, da União das Escolas de Samba, ali entre 33 e 34, né, e sua luta justamente por essa entidade de representação das escolas de samba, nessa reunião das lideranças de escola de samba, para ter uma entidade de representação política junto ao poder público, e vão demandar justamente que os desfiles das escolas de samba também sejam inseridos nesse projeto de turistificação do Carnaval. É um momento também
em que a gente tem esses sambistas das escolas de samba, né, se inserindo, né, procurando a inserção nas mídias. E aí, quando eu estou falando de mídias, eu estou falando principalmente da imprensa escrita, né, através dos relacionamentos com cronistas carnavalescos. Eu pesquisei mais jornais, né, a minha pesquisa acabou sendo bastante fundamentada em jornais. Então, tanto nos grandes jornais, né, como o Correio da Manhã, no caso que eu pesquisei, como em jornais pequenos, né, elas vão começar a aparecer já após o primeiro desfile feito por um jornal, né? Então, já no pós-Carnaval de 32, já começam a aparecer algumas notinhas na grande imprensa e despertar um grande interesse dos cronistas populares, né? Eu falo de uma ação, né, de uma busca ativa dos sambistas nesse sentido, porque você vai ter vários casos, né, várias situações de visitas, né, de componentes das escolas de samba visitando as redações desses jornais, buscando cavar ali uma notinha, uma visibilidade para a sua comunidade, falar dos seus preparativos e por aí vai. Então, um papel ativo dessas escolas de samba nesse relacionamento com a imprensa, né? E, por outro lado, também o interesse, né, principalmente dos jornais populares, em se aproximar, né, em divulgar essa novidade, essa inovação carnavalesca que as escolas de samba representam para a cena cultural da cidade, né? Então, bem, a gente poderia falar de muitas pessoas para falar de união das escolas de samba, né? Mas eu destaquei três personagens que são bem importantes nesse período. Tem vários outros que poderiam estar aqui, mas destaquei esses três. Bem, o Flávio Costa, né, o primeiro presidente, né, e vai ser apontado não só, né, no livro do Sérgio Cabral, mas vai aparecer também nesses jornais da época ali, de 32, 33, como uma importante liderança nesse processo de conseguir, né, de fazer esse relacionamento, de buscar esse relacionamento com a prefeitura e buscar a oficialização dos desfiles, ou seja, ser incluído no calendário turístico, na programação turística do Carnaval e também receber as subvenções. É importante frisar também que as escolas de samba recebem uma parcela bem pequena da subvenção municipal, né? Assim, as grandes sociedades e os ranchos recebem uma parcela bem maior e nem se compara com o que estava sendo investido de recursos financeiros na organização, por exemplo, do baile de gala do Teatro Municipal, né? Que tem aí um foco muito do turista estrangeiro para ver esse carnaval. Bem, o Servante Carvalho, né, foi o terceiro presidente, né, o segundo presidente, enfim, ele é presidente da União das Escolas de Samba em dois momentos que eu considero bem importantes. 36 e 46 são dois momentos em que as escolas têm, através da União das Escolas de Samba, né, elas marcam um posicionamento político muito importante, um posicionamento eleitoral, né? Então, é uma marcação de posicionamento político não só de representação das suas comunidades, mas de que essas comunidades se posicionam no cenário eleitoral do Rio de Janeiro e depois brasileiro, né? E o Mano Eloy, né, o Eloy Antero Dias, né, a Alessandra Tavares esteve ontem aqui falando, né, um pouco sobre o Império, e aí ela tem um trabalho maravilhoso sobre o Mano Eloy, né, que mostra que tem uma multiplicidade de ações, né, no campo religioso, no campo sindical, no meio do samba, né? E eu destaco ele porque ele vai ser um sujeito bastante importante na história da União das Escolas de Samba, principalmente durante o Estado Novo, né? Que vai participar de todas as diretorias ali durante a ditadura do Estado Novo, entre 37 e 45. Mas, antes da gente falar disso, é preciso a gente olhar com mais atenção para esse momento entre 34, né, entre 1934 e 1937. Desculpa. 1934, a gente tem uma eleição, né, a gente tem uma Constituição depois da Revolução de 30. Então, a gente tem uma eleição, a primeira eleição indireta para prefeito do Rio de Janeiro. Então, o Pedro Ernesto vai ser o primeiro prefeito eleito no Rio de Janeiro. Antes disso, a prefeitura do Distrito Federal era escolhida pela presidência da República. Então, tem uma característica bem importante. E até 37, que é o caminho para o golpe do Estado Novo, né? O caminho aí de uma ascensão autoritária de Getúlio Vargas, principalmente após o levante comunista de 35, né? De novembro de 35. Então, é um período ali intenso politicamente. E aí
fugindo um pouco da ideia, né, de que as escolas de samba foram cooptadas pelo governo Vargas, né, um pouco escapando um pouco dessa interpretação de uma cooptação populista, né, eu vou pensar, vou frisar aqui com vocês isso, né, essa ideia de um pacto político, né, de que a consciência das duas partes, né, a consciência da União das Escolas de Samba, das escolas de samba, do tamanho da representação que elas têm para as comunidades pobres e suburbanas, né, cariocas, e há também um reconhecimento por parte delas, né, do valor que elas têm político, cultural, né, essa afirmação do samba como uma cultura negra, o samba como vindo do morro do subúrbio, né, ela vai estar muito presente, né? Então, inclusive na primeira carta, né, que a gente tem registrada da União das Escolas de Samba, né, que o Flávio Costa manda para a prefeitura em 1935, pedindo a subvenção, apresentando a entidade, ele vai falar de uma obra de saneamento, ele vai falar que a entidade ela quer também não só ser inserida, né, não é só para ser inserida no desfile turístico, né, no carnaval turístico, é para defender os direitos autorais desses sambistas, né, esses sambistas do morro, que são ludibriados por um mercado, né? Ele vai usar uma outra palavra, mas, enfim, vai falar, né, a defesa dos verdadeiros autores. Tá, obrigada. E aí, enfim, então, há, nesse contexto, um interesse maior nessa representação, né? E aí, o reconhecimento, né, de ambas as partes, do lado das escolas de samba, reconhecendo a obra do Pedro Ernesto, né, o projeto político do Pedro Ernesto como um projeto que traz benefícios imediatos para essas populações. E aí, quais seriam esses benefícios, né? O que no projeto dele marca isso? Primeiro, a oficialização do carnaval, né? A ideia de que é a cultura popular, é a música carnavalesca que é o grande atrativo turístico da cidade. Mas aí, principalmente, um investimento em saúde e educação pública, né? Vários hospitais, vários postos de saúde, várias escolas que a gente tem até hoje da prefeitura foram feitas nesse período. Pedro Ernesto também vai se negar, né, a projetos urbanísticos que visavam demolir as favelas. Então, ele vai ser reconhecido como um aliado pelas escolas de samba e, por outro lado, também vai reconhecer as escolas de samba como organizadoras dessa comunidade negra, suburbana, periférica, né? Então, vai ver, né, nessas lideranças sambistas essa potência de organizar e influenciar essa população negra carioca, né? Então, cada uma das partes tem consciência do que está vendo ali, né, no outro. Então, mais do que a oficialização dos desfiles, é a ampliação dos direitos da população negra, né, de serem reconhecidos e beneficiados, reconhecidos como cidadãos e beneficiados por esse governo de caráter mais popular, renovador, né? A gente pode dizer que talvez o ápice ali, o momento de maior ganho, né, se dá no momento desse pacto, né? Esse pacto ele acontece através de apoio em discursos nos jornais, né, das lideranças de escolas de samba, apoio ao Pedro Ernesto, e também em homenagens, né, desfiles em homenagem. Um momento ápice ali que eu destaco é a inauguração da Escola Municipal Humberto de Campos, né, na Mangueira, primeira escola de samba aberta numa favela, né, primeira escola municipal aberta numa favela, né, numa comunidade. E isso se dá em janeiro de 36, quando o Pedro Ernesto está, inclusive, prometendo outras escolas. Promete uma escola no Salgueiro, né, ele está ali fazendo a parte dele nesse pacto, né? Mas, como eu disse, é um contexto de muita tensão, né, principalmente depois do levante comunista de 35. Essa escalada autoritária do Vargas é muito rápida. Em abril de 36, o Pedro Ernesto é preso, acusado de ser comunista, e as escolas de samba perdem ali seu grande aliado, né? Mas a gente vê também, né, tem um momento da soltura, né? Ele tem uma primeira soltura, depois ele é preso de novo. E aí, em 37, antes ainda do golpe, ele, quando é solto, ele vai justamente para a Praça 11 para falar no microfone da União das Escolas de Samba, mas é tanta multidão ali ovacionando ele, né, que ele não consegue. Ele tem que cortar, a população toda vai em cortejo até a esplanada do Castelo para ele conseguir fazer esse discurso e conclamar as pessoas para irem às urnas, né? Havia uma expectativa de que em 38 teria as eleições.
Mas aí vem o golpe, né? E aí vem o golpe do Estado Novo, né, que instala a ditadura de Vargas entre 37 e 45. E aí dá para a gente pensar em 3 momentos, né? Eu não vou conseguir chegar até onde tudo que eu planejei falar, a gente sempre quer falar mais do que dá, né? Mas assim, eu acho que é importante frisar esses 3 momentos, né? As escolas de samba precisam se adaptar a esse novo cenário político, né? Essa negociação precisa ser feita, né, com outros atores, agora que o prefeito está fora da jogada. E aí você tem um momento ali inicial da ditadura, 38 e 39, uma certa ampliação desse discurso. As escolas não vão dizer só que elas são importantes para o carnaval turístico, para o sucesso do projeto da prefeitura de turistificar o carnaval, como estavam dizendo lá em 35. Elas vão dizer que, mais que isso, elas representam essa brasilidade, essa identidade, essa música nacional, essa identidade que a ditadura Vargas está ali buscando e colocando em sua propaganda. Vai haver um movimento também de afirmar isso para tentar garantir e ampliar os direitos que tinham sido conquistados nesse pacto com Pedro Ernesto, né? É uma fase muito dura para as escolas de samba, né? Elas perdem espaço em grandes jornais. A relação com o poder público municipal vai ficar mais complicada. A prefeitura, através de sua diretoria de turismo, vai demorar a pagar as subvenções durante esse período, meio, né, uma certa chantagem ali para tentar desmobilizar. O controle das licenças, né, que antes era da polícia, passa a ser do governo federal. E a polícia também tem episódios ali de maior repressão a esses sambistas dentro desse todo esse contexto ditatorial. Então, é um momento de uma negociação tensa, né? Mas há também essa aproximação de intelectuais, né? Intelectuais como, por exemplo, o Maestro Villa-Lobos, né? Que já tinha ali já tinha uma relação de amizade, né? De visitar a Mangueira, de ter uma amizade com o Cartola. Então, ele vai ter essa aproximação no sentido de trazer as escolas de samba para ser esse símbolo da brasilidade. Tem uma discussão muito complexa ali, né, sobre a questão da afirmação da democracia racial, né, que a gente sabe, obviamente, que é um grande mito, um mito que desmobiliza, né, o apontamento, né, do racismo estrutural na nossa sociedade, isso é fato. Mas é importante a gente pensar nesse contexto, né? O que eles estavam tentando negociar? Se o discurso oficial passa a ser de afirmar que somos todos brasileiros, então também é um canal para dizer. Então, também, né, essas escolas de samba, os sambistas, homens e mulheres negros, também dizerem, tá, então nós também somos brasileiros, cidadãos de direitos, e queremos justamente essa democracia racial que vocês estão dizendo que ela aconteça. Então, né? A gente sabe, obviamente, que ela, infelizmente, né, não acontece, vai ser um mito difícil ainda, né? A gente está aí nessa luta para tentar desconstruir, né? Eu, como mulher branca, tenho muito a aprender com tudo que é falado, né, dos intelectuais negros e tudo que traz para a gente pensar a desconstrução desse mito. Mas me sinto na obrigação também de falar sobre ele, né? De falar sobre como é importante a gente apontar que essa sociedade que está dizendo isso é uma sociedade extremamente racista, né? A gente vê os discursos, né? Essa presença nas mídias, ela é muito complexa. Por um lado, você tem um elogio, como eu disse, às vezes um elogio até muito racializado, né? Mas, por outro, também, quanto mais elas escalam ali, né, de ter uma importância para o governo Vargas, né, elas também vão incomodar muitos intelectuais. Vai ter muita gente que vai dizer, olha, não, isso não é o Brasil, né? Então, bem, primeira fase essa de aproximação, eu estou terminando já, Vinícius, juro. E aí, enfim, nesse contexto, né, do interesse do Brasil ali na política da boa vizinhança, do contexto do início da Segunda Guerra Mundial, né, de fazer essa aproximação com os Estados Unidos, né? Então, as escolas também vão ser inseridas nesse processo e vão se inserir nessa questão aí de fazer, bem, passar aqui, né, gente? Todo mundo, imagino, já conhece esses grandes personagens, né? Dispensa a apresentação, mas só para dar alguns exemplos aqui, né? Paulo da Portela e Todos os Prazeres, o Getúlio Marinho, o Amor, né? E o Cartola, que são alguns que chegaram
a ter ali um espaço importante, né, conseguir alcançar alguns espaços de reconhecimento nesse mercado, né, nessas mídias. Isso aqui eu também já falei, né, da participação das escolas de samba nesses eventos, propaganda, Feira Internacional de Amostras, 1938, 1939, a afirmação do samba, né, como uma música da brasilidade. E aí é isso, né, esse contexto da guerra, né, da Carmen Miranda nos Estados Unidos levando samba, esse samba que para fora é branco, né, para ser mostrado fora escolhe-se artistas brancos, e internamente para mostrar para os americanos, né, que o Brasil não era um país fascista, que o Brasil não era um país racista, vão levá-los nas escolas de samba, né? Então, por exemplo, a primeira foto a gente vê o Paulo da Portela, né? Isso na quadra da Portela em 1941, e o sujeito ali do outro lado rindo, olhando, sorrindo, é o Walt Disney, né? Então, a visita do Walt Disney à Portela em 1941 é um exemplo forte dessa ação de diplomacia cultural, como as escolas de samba entram também como fazendo essa diplomacia cultural. E, por fim, na guerra, né? Quando o Brasil finalmente declara a guerra ao eixo, em 1942, a União das Escolas de Samba vão ter uma participação ativa na mobilização da população carioca para a guerra, né? Defendendo a importância do combatente, defendendo a importância aí, de não só de fazer a guerra, mas de mobilizar, trazer voluntários. Então, enfim, isso é um divisor de águas, né, dali para frente, de um posicionamento político mais marcado, que vai levar até essa tal da Guerra Fria das escolas de samba. Peço desculpas porque me alonguei demais. Muito obrigada, gente. Até mais. Oi, estou de volta, né? Estou de volta, devo estar de volta. Então, agora, obrigada, Fabiana, muito bom para a gente pensar nessa história, dessa costura política, que é a ideia da mesa era exatamente essa, como se dá, como se deu e como ainda se dá essa relação política das escolas de samba com os poderes, os diversos poderes. Então, eu chamo agora o professor Maurício Barros de Castro, professor da UERJ. A palavra é sua, Maurício. Alô? Boa tarde a todas, todos, todes. Eu queria agradecer muito o convite para participar desse seminário tão importante, aos curadores e curadoras, a querida Marta Abreu, ao querido Vinícius Natal, ao Museu do Pontal, por essa iniciativa fundamental, né, e de reunir, né, pessoas, públicos interessados no samba, nas escolas de samba, para discutir esses 100 anos. Né. E eu acho interessante, né, a fala da Fabiana, porque a minha fala, em certo sentido, vai dar uma continuidade quase cronológica, né, a essas costuras políticas que envolvem as escolas de samba e, na verdade, que as escolas de samba, em alguns momentos, são, inclusive, protagonistas, ou seja, instituições fundamentais para que essas costuras políticas aconteçam, para que a gente possa pensar esses momentos políticos do Brasil a partir das escolas de samba, né? E, no meu caso, eu vou falar, né, dessas costuras políticas a partir da ditadura militar no Brasil, né? Por isso que eu falei um pouco da questão cronológica, né? Então, muitos dos personagens que a Fabiana apresentou vão reaparecer, né, nessa minha fala, num outro contexto, né, político também, inclusive, duro, difícil, violento, né, que foi a ditadura militar no país, mas que, como eu falei, teve não apenas as escolas de samba, mas como os sambistas das escolas de samba, os articuladores das escolas de samba, como figuras fundamentais para propor soluções para aquele momento de opressão política que o país vivia, né. Então, eu vou falar isso também a partir de uma pesquisa que eu desenvolvi, né, e que eu atualizei recentemente, que é uma pesquisa sobre o Zicartola, né, que foi a casa de samba criada pelo Cartola e a Dona Zica, né, que funcionou muito brevemente entre 1963
em 1965, mas que foi um lugar emblemático justamente desse período para o samba, para as escolas de samba e para a política brasileira e para a cultura brasileira, inclusive, de uma maneira geral, porque foi um lugar de mediação, né, entre as escolas de samba e as lutas políticas daquele período, né? O Zé Cartola ele une os sambistas das escolas, principalmente sambistas antigos, né, e também outros novos, e uma intelectualidade de esquerda que se reunia no CPC da UNE, né, no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, que foi fechado, né, com o golpe militar no dia em que o golpe acontece, e um setor politizado da Bossa Nova que vai buscar justamente o samba das escolas para rever muito de uma visão que a Bossa Nova tinha a respeito de um Brasil idílico, né, de um Brasil, né, voltado para o mar, para a Zona Sul, né, para o sorriso, o amor e a flor, né, no momento em que o que nós tínhamos era durezas, arguras, né, violências. E a experiência dos sambistas das escolas foi fundamental para que essa visão também fosse modificada por determinados artistas, compositores da Bossa Nova. Então, mas o que eu gostaria de frisar, né, é que, na verdade, apesar, né, desse espaço de mediação que reuniu pessoas, artistas, intelectuais de procedências distintas, ao mesmo tempo, o protagonismo, né, dos sambistas, todos vindos das escolas de samba, no Zé Cartola e nos eventos que o Zé Cartola inspirou, foi fundamental, né? Porque esse espaço de mediação ele não aconteceria sem Cartola, Dona Zica, Zequete, né, Paulinho da Viola, que surgia naquele período, Elton Medeiros, que surgia naquele período, e que traziam também vozes amplamente políticas, né? E, na verdade, também, o Zé Cartola surge nesse momento como um lugar importante, não apenas por conta desse momento político difícil que o Brasil enfrentava, né? As próprias escolas de samba também estavam vivendo mudanças, né, na sua estrutura, na sua forma de lidar com a sociedade mais ampla, né, na forma como também pensava seus enredos naquele período, né? E essas modificações aconteciam em paralelo a também essa situação política que o Brasil começava a viver e que resultou no golpe militar de 64. Né? E eu digo que isso está muito conectado se a gente pensar, por exemplo, como surge, né, as sementes do que seria o Zé Cartola, né? O Zé Cartola ele foi criado na Rua da Carioca, né, número 53, até hoje tem uma placa lá, um pouco apagada, né, mas que diz, né, aqui, nesse lugar, né, os sambistas Cartola e sua mulher Zica criaram o Zé Cartola, que foi um espaço de encontro entre a Zona Sul e a Zona Norte, né? E, talvez não por acaso, esse espaço de encontro foi num lugar como o centro da cidade, né, um lugar onde convergiam diversas experiências, e onde os sambistas também circulavam, né, por diversos motivos. Mas, em 1961, né, e aí, por isso que eu estava falando dos personagens que ressurgem, Cartola, por exemplo, estava afastado da Mangueira enquanto uma figura central, né, enquanto diretor de harmonia que ele já tinha sido, enquanto, né, um compositor, né, que era um dos principais nomes da escola, né, por conta também muito desses processos de mudança que estavam acontecendo naquele período, né. Por exemplo, o samba de terreiro, o samba de quadra, né, começam a perder espaço nas escolas naquele momento, né, de um momento que também as escolas gradativamente começavam a crescer, e sendo o samba de terreiro e, posteriormente, o samba de quadra, sambas que eram apresentados fora da competição
dos sambas enredo, né, eles perdem também um espaço importante naquele ritual que acontecia nos terreiros e posteriores quadras das escolas. Mas esse evento de 1961 que eu estou mencionando é quando a Associação das Escolas de Samba ganha a sua primeira sede na Rua dos Andradas, né, no centro da cidade. E foi justamente o Servan, né, de Carvalho, que era o presidente da Associação das Escolas de Samba, que faz, né, esse pedido à Secretaria de Turismo para que as escolas de samba tivessem uma sede, a Associação das Escolas de Samba tivesse uma sede, e isso é costurado justamente pelo secretário da época, que era o Mário Saladini, e que, ao mesmo tempo, havia recebido um outro pedido, né, um pedido da Dona Zica. Um pedido da Dona Zica de que o Mário Saladini arrumasse uma residência para Cartola e Zica, no centro da cidade, onde ela pudesse ter mais opções de trabalho, né, onde ela pudesse, por exemplo, vender quentinhas para os cobradores do ponto de ônibus próximo a essa sede da Associação das Escolas de Samba, né? E quando ela faz esse pedido ao Mário Saladini, né, no momento também, né, de eleição, em que ele estava, ou seja, no momento, como a gente sabe, né, que esses políticos sobem o morro, né, como já dizia, né, um outro samba, né, atrás de votos, né? E Cartola e Zica, como figuras, né, emblemáticas da Mangueira, foram procurados pelo Mário Saladini. E, justamente, né, o Cartola desempregado, né, acabava de retornar à Mangueira justamente por conta do romance que ele, né, também passa a ter com a Dona Zica, mas ela sente necessidade de tentar outros espaços para conseguir outras formas de renda. E o que o Saladini faz é juntar os pedidos, né? Ele arruma um casarão na Rua dos Andradas para ser a sede das escolas de samba, mas ele vai dizer que com uma condição, que o Cartola seja o zelador dessa sede das escolas de samba, né, da Associação das Escolas de Samba. Então, o Cartola fica nesse lugar também muito simbólico, né, afastado da centralidade da Mangueira, enquanto uma figura, né, central ali, e, ao mesmo tempo, zelador da Associação das Escolas de Samba, né, fora da Mangueira, né. E é nesse espaço, né, que a união do Cartola e da Dona Zica, ou seja, do samba do Cartola e da culinária da Dona Zica, que era uma culinária muito famosa, que era muito respeitada, inclusive, se dá inicialmente, né. E aí começa-se também um lugar de encontros, de diversos encontros, né, de encontros de jornalistas, de sambistas das escolas de samba, justamente nesse casarão na Rua dos Andradas 81, no centro da cidade, e que é justamente criado em 61, essa sede da Associação das Escolas de Samba. O problema é que já se sabia que esse casarão estava condenado a ser demolido em breve. Então, problemas pela frente, né? E ao mesmo tempo, ficava ali muito evidente essa sociabilidade criada pelo Cartola e da Dona Zica em torno do samba e da culinária, da comida, que é fundamental para que o samba exista, né? Samba e comida são indissociáveis, tanto que tem a feijoada ali fora, né, que nós comemos há pouco tempo. Então, esse ambiente também tinha muito a ver com esse momento em que esses sambistas, muitos deles fundadores das escolas de samba, né, sambistas que levaram o samba para as rádios, né, estavam justamente esquecidos, né, do meio musical da época, né. Já não eram lembrados, suas músicas já não eram tocadas, e por conta disso, também muitos estavam afastados das próprias escolas das quais faziam parte, né.
nesse momento também que as escolas ganhavam outros contornos, né? E era por conta disso também que esses encontros aconteciam, como nesse caso, fora das escolas, né? O que acontece também é que, e aí, por isso, né, esse encontro na Rua dos Andradas vai levar o Zé Cartola, que existia uma figura muito importante como elo de ligação entre Cartola, Mangueira e outros setores da sociedade, digamos assim, né, por conta até da sua origem social, né, que era o Nuno Linhares Veloso, né, que era um rapaz branco, de olho azul, mas que tinha sido praticamente adotado por Cartola e Zica, né? Ele já conhecia Zica da época que ele estudava no Colégio Pedro II, e, como ele era órfão, ficou órfão muito cedo, ele fugia da escola e ia para Mangueira, e lá, muitas vezes, era acolhido por Zica. E depois foi praticamente um filho para o Cartola, né? Eles fizeram músicas juntos. E o Nuno é uma figura que, se de um lado foi parceiro do Cartola, de outro lado foi orientando do Herbert Marcuse, né, o principal filósofo dos anos 60. Então, era essa figura completamente fora da curva, né, mas que o que ele queria mesmo era ficar com Cartola e Zica, não queria trabalhar de forma alguma, pelo amor de Deus, e queria apenas estudar, que era uma forma também de fugir do trabalho, né? Então, era esse o contexto em que ele estava ali envolvido na Rua dos Andradas, morando com Cartola e Zica. Só que ele tinha um primo, o Eugênio Agostini, que era um empresário, que queria levar empresários do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, para conhecer o Rio de Janeiro real, né? O Rio de Janeiro do samba, o Rio de Janeiro das favelas, não o Rio de Janeiro turístico. E aí ele foi procurar o primo dele, que era o Nuno Veloso, que já era famoso por, né, conhecer, digamos assim, as quebradas da cidade, por estar lá junto com os sambistas. E o Nuno organizou uma roda de samba com Cartola, Monsueto e outros sambistas, levou o primo e esses empresários. O primo dele conseguiu a conta que ele queria, inclusive a Mangueira foi para Campo Grande depois, né, se apresentar lá, convidada pela prefeitura, que ficou completamente encantada pela Mangueira. E 5 minutos, bem, eu ainda estou na Rua dos Andradas. Mas o fato é que com essa história toda, né, o Eugênio Agostini e os primos dele começam a frequentar a Rua dos Andradas. Como eu falei, a Rua dos Andradas era um casarão que ia ser demolido, né? Tem até uma história engraçada que o Abílio Pinheiro, né, estava trabalhando ali como advogado e foi dar ordem de despejo, né, do casarão. Aí a Zica abriu a porta. Ele falou: não, eu queria falar com o seu marido, porque a gente vai né, ter que demolir e vamos precisar que vocês sejam despejados. Ela falou: tá, tudo bem, eu vou falar com o meu marido. Qual o nome do seu marido? Ah, ele é o Cartola. Aí eu abri: Cartola? Não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer nada disso agora, vou dar mais um tempo para vocês. Né? Então, teve ainda esse caso curioso, como muitos outros. Mas o fato é que, como Eugênio Agostini e os primos, que eram empresários, passaram a frequentar a Rua dos Andradas e esse espaço ele seria demolido, então eles pensaram numa solução para manter essa configuração do samba do Cartola, da cozinha da Zica, em outro lugar. E aí eles sugeriram à Zica, né, que ela procurasse um lugar para fazer uma pensão de comida caseira, e ela achou esse lugar na Rua da Carioca, 53, e ali foi criado o Zé Cartola. E, ao mesmo tempo, o Zé Cartola é criado em 63, inaugurado efetivamente no Carnaval de 64, e em 64 também, um poucos meses depois, o golpe acontece, né, o golpe militar, e já havia uma aproximação entre essas lideranças do CPC da UNE e os sambistas, né, principalmente por conta do
Sérgio Cabral Pai, né, que levava as sambistas para o CPC da UNE. Ao mesmo tempo, Ferreira Goulart e Tereza Aragão já faziam um trânsito, né, da Zona Sul para as escolas de samba, levando essas pessoas da Zona Sul que não conheciam as escolas de samba, né, e levando também muito dentro de uma perspectiva política que, na época, ficou conhecida como uma busca ao povo, né, a cultura popular, né, e como se essa cultura popular não fosse completamente consciente dos problemas políticos, né, da época, o que se provou um erro do CPC da UNE, obviamente. O próprio Ferreira Goulart assume isso. Obviamente, por exemplo, a música que vai inspirar o espetáculo Opinião é a música do Zequete, né, que vai falar: pode me bater, pode me prender, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Né. Então, obviamente, os sambistas estavam plenamente conscientes e, ao mesmo tempo, atuando nessas lutas políticas do período da forma como é possível atuar, né. Mas, com o golpe, a sede da UNE na Praia do Flamengo é fechada, é incendiada, e o Zicartola fica como um espaço ali para onde eles migram para pensar soluções para esse problema, né. Ao mesmo tempo, o Zicartola também era frequentado pelos sambistas, né, das escolas de samba, né, tanto pelos sambistas antigos, como Zequete, Nelson Cavaquinho, né, Ismael Silva, como uma nova geração que surgia, né, o Elton Medeiros, Nelson Sargento, Paulinho da Viola surge no Zicartola, né, e, ao mesmo tempo, uma figura que frequentou ali logo no início foi o Fernando Pamplona, né. O Fernando Pamplona fala que ele estava no escritório dele no centro da cidade, um amigo o convidou para ir numa pensão de comida caseira que tinha ali perto, que era bem baratinho, e o melhor, que no final do dia eles faziam umas rodas de samba espontâneas, né. Então, o Fernando Pamplona fala que ele viu o Zicartola, né, surgir e viu o Zicartola explodir, né, porque, de fato, o Zicartola se torna um grande sucesso do período, né. Tanto que o trabalho que eu fiz inicialmente foi em cima de história oral, né. Tive a oportunidade de entrevistar a Dona Zica, Paulinho da Viola, Sérgio Cabral Pai, Elton Medeiros, Ferreira Goulart, Nelson Sargento, o próprio Fernando Pamplona. Mas essa terceira edição que eu lancei agora, eu trouxe um capítulo que é justamente sobre o Zicartola na imprensa, né, como o Zicartola foi documentado na imprensa. E, nesse momento, também estava acontecendo justamente a chamada Revolução Salgueirense, né, pelo Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, que, como o próprio Fernando Pamplona falou, contava a história do Brasil não oficial, né, trazendo Chica da Silva, Chico Rei, Festa para um Rei Negro, né, nesse mesmo período que o Zicartola estava ali funcionando como esse lugar de mediação, né. Então, o Zicartola também foi importante por conta disso e porque inspirou, estou acabando, Vinícius, 3 eventos muito fundamentais para a cultura brasileira. O espetáculo Opinião, né, que reuniu Nara Leão, João do Vale e o Zequete, inspirado na música de Zequete, que foi um espetáculo visualizado no Zicartola, né, pela configuração das pessoas que frequentavam. O Rosa de Ouro, né, que juntou a Araci Cortes, né, uma cantora do rádio importante que também estava esquecida, e trouxe a Clementina de Jesus, né, partideira da Mangueira, né, para esse espetáculo também, que é quando a Clementina ganha realmente um reconhecimento público. E foi também no Zicartola, a partir das experiências do Zicartola, que foi criado o primeiro grupo formado exclusivamente por sambistas das escolas de samba, que foi a Voz do Morro, mais uma vez também liderado pelo Zequete, né. Então, é um breve cenário, né, teria muito mais coisa para falar, mas a gente vai ter muito mais para conversar também sobre esse lugar do Zicartola como um espaço de mediação e como um espaço que também foi importante para pensar
essa aproximação das escolas de samba com outros setores, inclusive da intelectualidade, que estavam afastados ou que não conheciam as escolas, e frisando novamente que o protagonismo dessa história é dos próprios sambistas, e, no caso do Zica Cartola, de Zica e de Cartola. Obrigado. Obrigada, Maurício. Maurício, foi bom você ter colocado, assim, como parecia que você estava seguindo a fala da Fabiana cronologicamente. A nossa ideia na mesa era momentos, não dá para contar, apesar da minha vontade de contar toda a história das escolas de samba, quer dizer, contar a história do Brasil a partir das escolas de samba, a gente escolheu alguns momentos, né? Mas eu acho que abre a perspectiva para a gente aprofundar vários outros momentos dessa história que as escolas foram protagonistas. E aí você falou no Zequete, tem uma vontade, eu acho que é uma pessoa-chave muito importante, que foi pouco estudada ainda, né? Mas, enfim, obrigada, Maurício. Agora eu chamo Guilherme Guaral, historiador, professor e também produtor, né? Boa tarde a todos. Eu quero começar pedindo licença para adentrar esse terreiro, porque estamos falando de ancestralidade desde ontem. E quando se fala de escola de samba, independente de onde a gente esteja, a gente está evocando um monte de personagens. Então, licença a todos para poder falar dessa paixão que eu tenho pelas escolas de samba. Quero agradecer a todo o Museu, né, do Pontal, os curadores, na figura da Júlia, do Matheus, que foram super solícitos com todos nós aqui, que estamos participando do evento, ao Vinícius, que já acompanho intelectualmente essa trajetória brilhante sua, e a Marta, né? Marta, Evoé, né? Nossa relação no doutorado lá na UF foi tenso, né, Marta? E como foi transformador para eu perceber o lugar do historiador, a função, o ofício do historiador nesse campo, né, das escolas de samba. Então, nesse momento, fico muito feliz, assim, vocês não imaginam o quanto, né, de estar podendo falar nesse momento, né, 100 anos de escola de samba, e lembro o menino lá em Friburgo, no alto da rodoviária, assistindo ali na Avenida Alberto Braune o início dos desfiles, a concentração das escolas de samba lá em Friburgo. Me lembro desse menino um pouco mais velho, indo domingo cedo para ocupar as arquibancadas, porque senão você não conseguia assistir. Era de graça, mas você tinha que chegar cedo para poder ter um lugar para assistir às escolas de samba. Né? E esse, depois que desfila, que faz parte, que entra na universidade, que escolhe como objeto de pesquisa as escolas de samba do Rio de Janeiro, né? A partir de uma perspectiva de lições de história na avenida, enfim. E depois não me desgrudo mais desse tema, desse objeto de pesquisa. E lembro do professor de história recém, né, começando o ensino fundamental, médio, no ensino superior, e trabalhando com os alunos maquetes de escolas de samba, trabalhando os temas de história. Estamos falando de Renascimento, então vamos fazer uma maquete de uma escola de samba que o enredo é o quê? Renascimento, reforma, iluminismo. A história do Brasil nos anos 2000 foi um momento especial. Todos esses momentos da história traduzidos em escolas de samba. E os alunos da rede particular, pública, interagindo com essa manifestação, né, era uma forma de apaixonar também essa comunidade escolar por algo que a gente, né, que eu tenho essa paixão. Então, hoje me sinto, né, com uma paixão correspondida de estar podendo aqui falar, pensar com vocês sobre essa escolha, né, essa minha escolha, né, e que tem amarrado uma trajetória acadêmica, né? Comecei falando sobre a Portela nos anos 30 e 40, sempre com a perspectiva, né, o objeto são as escolas de samba, mas o que é que eu tento trazer para essa
lâmina de investigação, as relações entre política e cultura. E a percepção de que as escolas de samba não são instituições alienadas ou alienantes. Elas são organismos vivos que interagem com a comunidade, que é político o tempo todo, até mesmo quando escolhe, às vezes equivocadamente ou não, um enredo, mas que faz sentido para aquela comunidade, ou não, e às vezes o resultado é ruim por conta disso, né? Mas é um organismo vivo, social, econômico, que gera economia, que está ali, né, fazendo o seu papel e tem um lugar de fala na política também. E muitas vezes a gente, né, muitas vezes eu percebi essa chave de interpretação como algo distante dessa vida, de ser também ator político, por conta talvez da diversidade, né, reunir 3, 5, 6 mil pessoas, como já houve épocas, não são todas iguais, mas aquele lugar é pulsante, né, em termos de política. Então, isso me interessou. Me interessou, aí comecei lá no mestrado, lá na UERJ, falar sobre esse momento, que às vezes até alguns podem criticar. A Portela, emissária do governo, da ditadura. Não é bem isso, mas também é, né? As escolas encontraram diálogos importantes, mediações, como a Fabiana falou, né, de aceitação social. Então, para isso, era preciso negociar, sim. E, muitas vezes, tinha que reproduzir ou, da sua maneira, falar, né, o mesmo discurso, está afinado com o mesmo discurso político da época. Então, era parte da negociação, né? Ao invés de ser perseguido porque estava com um pandeiro embaixo do braço, é melhor negociar e garantir o espaço para a sua manifestação plena, né? Então, entre várias questões, né, eu tento trabalhar sob essa perspectiva, desse diálogo com o momento político que estava acontecendo e que as escolas de samba não são refratárias a isso. Enfim, elas circulam também esses conhecimentos, esses saberes. E aí fui trabalhar, né, no doutorado. A princípio tinha uma visão mais antropológica, que eu acho incrível, né? E a Marta entrou nesse processo e foi sofrido, né, Marta? Porque talvez eu não estivesse entendendo ainda qual era a proposta, né? Porque a ideia era, talvez, desconstruir, porque eu cheguei cheio de verdades absolutas. Ontem, a colega que falou sobre a Unidos da Tijuca, ela falou que parece que tem um texto meio copia e cola, né? Então, adentrar nesse lugar e tentar entender a partir das fontes, esse é o nosso lugar do historiador, a gente não inventa fontes, a gente vai buscar, sobretudo, e eu adoro trabalhar tanto com história oral, né, com entrevistas, mas também com jornais. Porque com os jornais a gente consegue, de certa forma, captar aquele momento, a percepção daqueles atores e de outros sobre aquele momento. Porque nós temos uma história das escolas de samba muito canonizadas e que são reproduzidas a cada transmissão televisiva, né? E é importante que a gente possa ir além e perceber personagens que vão ficando invisibilizados, jogados para debaixo do tapete. Perversidades da história, não sei, mas, de certa forma, tem esse jogo de legitimar alguns e invisibilizar outros. E isso fui percebendo, né, com vários debates que estavam acontecendo naquele momento. O Edson Carneiro, figura fundamental, importante nessa defesa das escolas de samba, mas numa chave um pouco do folclore, ou dessa defesa da ideia de uma manifestação folclórica. Aliás, só abrindo uma janela rapidinho, tive um insight aqui, que se a gente pegar o tema tradição versus modernidade, eu acho que a gente começa desde lá quando surgiram as escolas de samba até hoje. Eu acho que
talvez a gente possa escrever alguma coisa sobre isso, como esse tema é recorrente. E as escolas de samba sempre vão vencendo, de certa forma, esse debate, se reinventando, e, por isso, estamos aí completando ou pensando os 100 anos. Né? Então, assim, era uma manifestação cultural, era uma manifestação que deveria ser mantida da forma que ela foi criada, ou um evento turístico? Então, como pensar? Essa escola de samba vai sofrendo todo esse processo de transformação. E com a chegada dos artistas das belas artes, né, Maurício acabou de falar do Pamplona. Pamplona é uma figura fundamental, sim, mas não só ele. E isso que a gente... Né, e que às vezes até fui mal interpretado algumas vezes, falar, está deslegitimando Pamplona. Quem sou eu? Não é Pamplona. Né? Nunca. Mas, será que ele faz e fez sozinho? Vai contra a própria essência da escola de samba, que é um saber partilhado, está todo mundo ali. É um que dá palpite. Por exemplo, a visualidade africana, se você acompanha os jornais, você vai ver que é Newton Sá, alguns falando Newton de Sá. E cadê Newton Sá? Porque ele rompeu, ele achou que estava caminhando por uma coisa espetaculosa demais e, de certa forma, cadê, né, nos livros da década de 80 e em diante, ele sumiu. Cadê Hildebrando de Moura, que era um grande artista ali, até a chegada, né, do casal Neri e depois com a equipe do Pamplona, né, do Arlindo Rodrigues, que quantas vezes foi, né, meio que eclipsado nessa proposta, nessa ideia, e que todos os louvores ao Pamplona. Né? Agora, todo esse conjunto que está ali próximo, o Calça Larga, né, tantos personagens importantes que trouxeram visibilidade para o Salgueiro, para essa ideia de uma estética afro-brasileira, que já estava presente, e eu tento trazer essa ideia para o trabalho, né, que outras escolas de samba também estavam buscando esse discurso, essa plasticidade. Já estavam falando, por exemplo, o próprio Salgueiro, de Navio Negreiro, em 57. Outras visões sobre a história do negro já estavam começando a aparecer. Né? E, de certa forma, canonizamos que isso começa nos anos 60, né, com a equipe do Pamplona, a equipe das belas artes, com a ideia da invenção da figura do carnavalesco. Então, não é desmerecendo essa narrativa, mas para pensar além. E eu acho que, talvez, né, pensando qual é o lugar do historiador nessa renovação, a Marta falou, né, nos anos 2000, né, 2010, talvez trazer e ampliar essa história. Nós não queremos desconstruir simplesmente histórias, mas retomar narrativas e ampliá-las, para a gente perceber que esse fenômeno é muito maior do que, de certa forma, né, o briefing que tem que ser dado no jornal, no release, que simplifica e objetiva muito a informação e deixa um monte de personagens fora, né, do reconhecimento que deveriam ter. Né? Então, é óbvio que importantes enredos, o Quilombo, né, o Zumbi dos Palmares, Chico da Silva, Chico Rei. E aí eu repeti um pouco, eu comecei na pesquisa ainda meio reproduzindo essas ideias. E num Ampu da vida, em 2011, um colega lá de São Paulo falou: mas você sabia que a Nenê de Vila Matilde apresentou Chica da Silva em 59? Eu falei: parem as máquinas. Historiador faz o quê? A fonte. Cadê a fonte? E aí ele me mandou, né, uma entrevista do Nenê de Vila Matilde, né, que é presidente e que vira, e é o próprio nome da escola, ele falando sobre isso. Né? Óbvio que a gente depura as fontes, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Porque, né, a paixão pelas escolas de samba foram alimentadas com Sérgio Cabral,
foram alimentados com Haroldo Costa, que são livros importantíssimos, mas que, de certa forma, canonizaram uma história. E eu acho que é importante a gente ir um pouco além. E nesse trabalho a gente percebeu essa importância de uma nova, né, narrativa sobre a africanidade, mas não só, né, com os personagens. Isso talvez seja o grande diferencial do Salgueiro, né? E o diferencial, por exemplo, do Pamplona, que era um personagem que circulava pela imprensa, que circulava, era, né, cenógrafo do Teatro Municipal, professor das Belas Artes, gostava de circular ali no Amarelinho, no Vermelhinho e outros inhos, né, da Cinelândia, aquele centro pulsante, né, da intelectualidade carioca. Então, ele teve uma visibilidade muito maior do que, talvez, outros personagens que estavam por ali e que ficaram meio eclipsados. Mas a gente vê também a visão crítica da própria escravidão, que começa a aparecer em desfiles da Portela, da Mangueira, da Unidos da Tijuca, certo? E a exaltação do folclore e dos estados brasileiros, das festas, com essa percepção de que é cultura negra, né? Então, assim, essa questão toda começa a aparecer. Tradição e modernidade, só rapidinho, foi extremamente criticado também o minueto do Salgueiro. Isso, na nossa historiografia sobre o Carnaval, não passa, só passa assim, é genial, foi genial. Eu acho que também foi genial, mas nem todos, naquele momento, acharam isso. Aí eu tive a ousadia de perguntar isso ao Pamplona, lá na UERJ, né, nos anos 90, né, teve um seminário lá de Carnaval, e eu perguntei, Pamplona, e ele com aquele vozeirão, né, de trovão, né, você defende a tradição. E ele estava com um discurso muito tradicionalista. Eu falei, mas você já foi acusado de modernidades. Como resolver esse contrassenso? Né? E aí, naquele momento, ele, né, falou do que deve ser preservado, e eu concordo com esse discurso. Né? Mas nem tudo, né, que, de certa forma, é canonizado de uma forma, pode ter sido dessa perspectiva que tem acontecido lá atrás. Tudo é guerra de narrativas, a gente fala muito disso e continua sendo. Né? Vou botar na velocidade 1,5, né? Tá bom? Para ver se a gente consegue aqui. Esse momento da ditadura militar, e aí, seguindo um pouco essa ideia, a gente entra num lugar de debate, né, que a gente parece que não pode ir contra um discurso oficializado. Então, eu percebi, e aí nas fontes, que, durante a década de 70, muitas escolas de samba namoraram, digamos assim, com o governo da época. Mas isso a gente não pode, como historiador, buscar um cancelamento sob o olhar de hoje para aquela escola naquele momento, e sim buscar compreender quais as razões, as motivações e o que era o contexto daquele momento em que a Beija-Flor, por exemplo, escolheu falar de Pispazep, fundo rural. Qual é aquele momento? Né? Qual é? Né? E não só com o olhar de hoje, dizer foi entreguista, né, adesista. E várias escolas participaram, por exemplo, do Carnaval do Sesc Centenário. Em 72, um grande ufanismo da ditadura, né, com 150, transladando os restos mortais de Dom Pedro, né, de Portugal para o Brasil, e virou um grande evento. Muitas escolas aderiram a esse carnaval. Poucas do primeiro grupo, né, mas quase a totalidade do grupo, que seria hoje o grupo de acesso. Né? Então, por quê? Porque era importante estar dialogando com o poder público da época. Né? Então, assim, um historiador importante para pensar várias questões, mas que eu usei no Unidos da Democracia, né, eu começo fazendo essa análise primeiro da década de 70, é o Pierre Laborie, que ele fala da zona cinzenta. A gente tem, talvez, por uma visão mais de esquerda, da formação universitária, né, quase geral, parece que a gente coloca para debaixo do tapete também as posições de adesão ou
de zona cinzenta. Não se envolve. Massa silenciosa. Deixa eu quieto aqui, é melhor. Né? Então, a ditadura, durante um bom tempo, teve, se não a adesão, mas a massa silenciosa. E isso parece que incomoda, porque, na historiografia, a ideia de que as escolas de samba todas foram engajadas. Só botaram a Beija-Flor. Beija-Flor não, né? Mas então isso é algo que, pesquisando mais na história, a gente vai ver que precisamos recontar isso, precisamos investigar melhor, não para desestruturar a história, mas para ampliá-la, tá? Porque senão acontecem fenômenos como um recente. Ganha alguém, fala, como é que botaram esse jabuti em cima da árvore? Não é assim, né? Porque a sociedade talvez seja muito mais conservadora do que a gente, né, supõe, às vezes, nos bancos da academia. Tá certo? E assim, tem um monte de coisa, adoraria falar, né, mas eu sei que o Vinícius já mandou eu acabar. Né? Então, só uma história rapidinha, depois, se tiver tempo, a gente conversa. As escolas de samba, ainda na década de 80, vão se tornar mais combativas. Não foi um processo instantâneo. Tá? Mas só um caso para mostrar para vocês como a coisa ficou tensa. 80, Mocidade Independente, Tropicália Maravilha, que beleza, cajus, né, abacaxis gigantes, selva, floresta, e num carro final, a palavra anistia. Gigante. E só uma questão para a gente pensar assim, historiador hoje, acho que ele tem que abrir novas possibilidades de fontes. E uma das fontes que eu tenho interagido são os vídeos do YouTube. É ali uma espécie de história oral, cara. Né? Se você ouve a narração dos locutores, e eu, sem nenhum problema, estou oficializando para o meu... Né? Porque eu passei muito tempo vivendo carnaval a partir das... A Rafaela até estava falando lá no almoço, das revistas Manchete, Fatos e Fotos. A gente passava, eu tenho 55 anos, né? Então, para eu matar essa paixão pelo carnaval durante o ano inteiro que ficava nas cinzas, eu desenhava bonequinhos de escola de samba, eu tenho guardado até hoje. Assim, porque era um processo de paixão, e falei, meu Deus, não chega nunca o carnaval. Descobri que eu não sei se eu gosto de carnaval. Acho que gosto, mas gosto de carnaval por quê? Porque tem escola de samba, culminando o seu desfile. E aí, assim, a transmissão estava correndo e, de repente, aparece o carro. Esse é o carro da Mocidade, Léo Batista. 20 segundos de silêncio. Eu falei, nossa, em televisão, isso é uma eternidade. Né? E a imagem não saía. Aquilo acho que foi uma briga. Depois teve demissão, com certeza. Né? A palavra anistia gritando ali na alegoria e o Léo Batista mudo. Aí eu falei, gente, o silêncio, às vezes, é mais forte do que qualquer palavra. E ali, com certeza, cabeças rolaram depois desse processo. Bem, adoraria falar sobre isso tudo. Né? Se der, na pergunta, se tiver perguntas, eu estou aí. Porque aqui é igual desfile de escola de samba. A gente planeja um monte de coisa, vou começar assim, blá, 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 15 minutos, aí corre. Né? Enfim, espero ter feito um bom desfile. Né? E obrigado. Não sei se eu já estou online. Já estou, né? Obrigada, Guilherme. Foi ótima nossa entrada na história em diversos momentos e perceber, né, o quanto a história das escolas de samba contam a história do Brasil e vice-versa. Como será importante a gente incluir toda essa perspectiva dentro das escolas, não de samba, mas também das escolas. Marta, oi. É que você ainda não está aparecendo para a gente na tal slide. Aí a gente está tentando... Opa, agora você apareceu. Mas minha voz apareceu. Vai sim. Bom, então tá. Mas a gente queria te ver também. Obrigada, Maurício. Mas, enfim, acho que a ideia era dar um gostinho um pouco de como, ao longo desses 100 anos, quantas conjunturas, quantas transformações
quanta coisa aconteceu e como as escolas de samba acompanharam esses momentos de uma forma intensa e interferiram nessa transformação. Talvez algo que fique, né, a pergunta é impressionante, como essas gerações de sambistas, né, o que me impressiona muito é Cartola, lá dos anos 20, que conheceu toda a turma dos anos 20, segue nos anos 60, e Paulinho da Viola, dos anos 60, jovem, está aí até hoje, né? Pensar um pouco essas gerações de sambistas que constroem uma forma de lidar com o poder, com a indústria cultural, e como eles se comunicaram. Né? A gente, às vezes, perde a noção dessa comunicação que existe dentro das escolas e entre esses intelectuais negros e sambistas, que, sem dúvida nenhuma, que contam e construíram essa história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Gente, infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês que num zap aqui particular, eles não me disseram isso ao vivo, não vai dar tempo para as perguntas, olha só, porque a gente tem mais 3 meses pela frente, 2, né? Depois é uma roda mais de conversa, e eu não vou poder abrir para o público. Então, Vinícius, você coordena aí agora, Lucas, Vinícius, a finalização, talvez num café, né? Queria agradecer a vocês muito, foi realmente muito também, deu esse arco para a gente perceber essa relação, né, das escolas e a política e as negociações. Agora, queria já chamar ao palco aqui a próxima mesa, e uma salva de palmas.